Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que acompanham o canal do Geração 68, sempre na luta no YouTube. Estamos aqui hoje com mais um Papo 68. E é um prazer, uma satisfação ter vocês aqui. Já peço, se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, por favor, se inscrevam, ativem o sininho e compartilhem nos seus grupos de WhatsApp esse vídeo, porque é muito importante a história que nós temos para conversar hoje aqui no Papo 68. Imagine que um dia você descobrisse que seus pais não são seus pais. O seu nome não é o seu nome. E a sua história que lhe contaram, a sua vida toda, é fundada em uma mentira. Mas muito mais que isso, você descobrisse que aqueles que você chama de pai e de mãe estiveram envolvidos no assassinato ou desaparecimento dos seus pais biológicos. O que você sentiria? O que restaria de você? Em quem você confiaria? Poderia confiar novamente? Onde você se agarraria para manter algo de si? Em 2019, o jornalista Eduardo Reina publicou o livro Cativeiro Sem Fim, as histórias de bebês, crianças e adolescentes sequestrados pela ditadura militar do Brasil. Nesse livro, Eduardo prova, com uma pesquisa exaustiva e de fôlego, que o sequestro de crianças não era uma exceção na ditadura militar brasileira, mas um método, uma regra. Eduardo nos conta que no Brasil, diferentemente de outros países da América Latina, são os filhos que procuram seus pais, e não os pais que procuram os filhos. Seja porque foram assassinados, seja porque ainda têm medo dos militares, seja porque estão traumatizados. Os efeitos traumáticos dessas violências são devastadores. Sabemos o quanto a lógica da filiação é estruturante na constituição psíquica dos sujeitos. Portanto, romper esses laços de forma cruel, como revelam as histórias de sequestros de crianças, é condenar essas pessoas a lugar nenhum, a lugares vazios. Como é para esses pais terem os filhos sequestrados pelos seus torturadores? Como é para os filhos descobrirem que seus pais adotivos são os torturadores ou os assassinos dos seus pais biológicos? Ou então, têm relações com esses criminosos? Onde são esses filhos? Onde estão esses pais? Quem são? O Papo Geração 68 hoje tem o prazer de receber Eduardo Reina. E conosco, que não poderia deixar de ser, está aqui a jornalista Cecília Cavalcante para mais um Papo 68. Cecília, a bola está contigo. Olá a todos. Bem-vindos ao canal do Geração 68, sempre na luta. Eduardo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso canal, conversando com a gente. Eu vou lembrar a vocês que nós entrevistamos a Rosângela Paraná, um dos casos abordados no livro do Eduardo, e que está aí no nosso canal. É só acessar e ver. Uma entrevista muito emocionante, muito difícil. Eu fiz essa entrevista com ela, foi muito difícil ouvir o relato dela. E, diferentemente, inclusive, da Argentina, que todos conhecem as mães da Praça de Maio, as avós da Praça de Maio, aqui no Brasil é como se isso não tivesse acontecido. Então, Eduardo, eu já te agradecendo a presença, vamos conversar esse papo difícil, mas fundamental para a gente tentar conseguir um pouco de justiça para essas pessoas. Eu gostaria de saber se a Rosângela foi seu primeiro caso e como é que você chegou a essa pesquisa para o livro. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos, a todas. Rodrigo, Cecília, obrigado pela oportunidade. Eu sempre, como jornalista, sempre ficou uma pulga atrás da minha orelha, querendo saber por que aqui no Brasil
nunca se falou sobre sequestros de filhos de militantes políticos, como aconteceu na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia e vários outros países. E nesses outros países a gente tem registros desses casos aos borbotões. E aqui no Brasil nunca se falou. E, ao mesmo tempo, enquanto não se falava sobre isso, as forças de repressão na ditadura aqui no Brasil e nesses países aqui, vamos tomar como exemplo o Cone Sul, agiam em conjunto, né? Como se havia essa atuação em conjunto na repressão e esse crime nunca foi falado, nunca houve nenhum registro aqui no Brasil. Então, eu procurei uma resposta para essa pergunta durante muitos anos, e durante muitos anos eu não achei nenhum fato, nenhum testemunho, nenhum documento que colocasse de pé essa minha hipótese. Em 2016, então, eu resolvi jogar um pouco de luz nessa história aqui no Brasil, mesmo sem nenhum fundamento concreto ainda naquela época. E eu fiz uma proposta, recebi uma proposta de lançar um livro numa editora de um amigo meu no interior do estado de São Paulo, e ele falou, olha, eu gostaria que você fizesse um romance para inaugurar a editora, chamado 11 Editora. Então, eu pensei na possibilidade de fazer um livro com uma linguagem acessível, numa forma de um thriller, uma ficção, mostrando a história da filha de uma militante política que fosse sequestrada pelos órgãos de repressão e essa filha, essa bebê, doada para um empresário que financiava os órgãos de repressão aqui em São Paulo. E eu tinha dois objetivos. O primeiro objetivo, como eu já disse, é jogar luz nesse assunto aqui no Brasil. E o segundo objetivo, um objetivo mais ousado, é que as pessoas, tendo contato com uma história, um thriller assim mais fluente, criassem coragem e falassem sobre seus casos reais. Então, o livro Depois da Rua Tutóia, a Rua Tutóia é onde ficava a sede do ICOD aqui na cidade de São Paulo. 2 meses depois do lançamento desse livro, o livro foi lançado em 2016, eu fui procurado pela filha de uma mulher que foi sequestrada. Quer dizer, eu atingi meu objetivo. Então, de certo modo, ela foi a primeira pessoa com quem eu tive contato, o primeiro caso a ser descoberto aqui no Brasil. Também por causa desse livro ficção, o Depois da Rua Tutóia, eu fui chamado para participar de um evento que discutiu o golpe de 64 na Universidade Federal do Pará. E eu fui lá em 2017, e lá eu tive contato com pessoas da área de direitos humanos que atuam na guerrilha do Araguaia. Eles também me fizeram um convite para ir até a região da guerrilha, falar com as pessoas. Lá eu tive contato também com várias outras pessoas que, de certo modo, são vítimas desse crime de sequestro também, porque o livro Cativeiro Sem Fim, que é esse livro aqui, que a gente está tratando, ele conta a história de 19 casos de sequestros aqui no Brasil. Desses 19 casos, existem 11 ligados diretamente à guerrilha do Araguaia. São 6 filhos de camponeses, filhos de guerrilheiros também, e pessoas que foram sequestradas por engano lá no Araguaia pelos militares. Então, um assunto que ficou meio século e várias décadas invisibilizado, ocultado pela imprensa, pela historiografia, pela história do Brasil em geral, começou a aparecer de uma hora para outra, assim, de uma forma até muito mais fácil do que se imaginava. Então, foi a partir dessas histórias, disso que eu acabei de falar para vocês, que foram aparecendo os casos, e aí, jornalisticamente, praticando jornalismo investigativo, foi sendo levantado informações, documentos, entrevistando pessoas, colhendo depoimentos, depois checando e rechecando essas informações até chegar nesses 19 casos que estão relatados no livro Cativeiro Sem Fim.
Eduardo, me permita lhe chamar assim, né? Pelo primeiro nome só, mas essa história é interessante. Você parte de uma ficção, né? Até então, depois é procurado. E hoje nós vemos a novela da Globo, né? Das 6 horas, das 18, ela está tratando um assunto de um casal onde o delegado prende um casal de comunistas, a esposa desse delegado não pode ter filhos, né? E a esposa, né, comunista, está grávida e eles sequestram a criança e partem. Então a gente mostra que essa questão ela é abordada, né? Ela tem assim um impacto muito forte e continua até hoje. Eu queria perguntar para você o seguinte, que você comentasse, passando da ficção para a realidade. Como que foi essa pesquisa, né? Esses levantamentos para você? Porque nós somos seres humanos e é um assunto extremamente impactante. E a gente tem emoções, apesar de estar fazendo um trabalho profissional. Mas como que foi essa pesquisa? Você foi buscando, uma pessoa foi levando a outra, foram através de pessoas que estavam na luta, porque, assim, boa parte era do Araguaia, então você chega à conclusão que existia uma perseguição ao Araguaia, ou isso daí é alguma coincidência? Como que foi esse processo de pesquisa antes da gente entrar realmente nos casos em si? Olha, no Araguaia, existe caso, como eu falei, de filho de guerrilheiro no Araguaia e de camponeses que ajudaram os guerrilheiros no Araguaia e de gente local também que teve filho sequestrado porque os militares confundiram, acharam que eles estavam sequestrando o filho, por exemplo, do Oswaldão, que era um dos líderes da guerrilha. E na verdade, era uma coincidência muito grande, porque a mãe dessa criança que eles sequestraram por engano tinha o mesmo nome da mulher com quem o Oswaldão teve um relacionamento amoroso e foi gerado um filho lá. Então, tinha o mesmo nome, tinha a mesma estrutura física dessa pessoa, e essa criança que foi sequestrada por engano, ela tinha as mesmas características do filho do Oswaldão, que depois eles sequestraram de verdade, né? Encontraram a pessoa e sequestraram. É isso. Como foi no início, foi como buscar agulha no palheiro, e depois as coisas foram aparecendo. Tem um caso, por exemplo, no livro, que é de uma mulher, filha de uma militante, de uma professora militante em Pernambuco, que eu fiquei praticamente 3 anos atrás dessa mulher e não encontrava ela. Eu tinha deixado recado em tudo quanto é canto, deixado contatos para ela, e quando eu havia desistido, já falei, deixa para lá, não encontro mais. Ela me deu o retorno, e aí eu consegui fazer uma entrevista com ela. Essa foi a última entrevista antes do ponto final do livro Cativeiro Sem Fim, né? Foi uma entrevista bastante impactante para mim, porque essa mulher, uma senhora hoje, ela foi torturada pelos militares, ela viu a mãe ser torturada, ela foi estuprada pelos militares lá em Pernambuco. Foi uma coisa bastante impactante para mim. E como você mesmo disse, eu sou um ser humano, né? O jornalista, quando vai a campo, ele veste uma roupa de jornalista, né? Então a gente tem uma couraça que faz a gente manter uma distância da fonte, né, para não se envolver com a situação. Mas tem momentos que a gente acaba se envolvendo. E as histórias levantadas na apuração desse livro, elas são tão fortes, tão impactantes, tão cruéis e sangrentas, que isso me fez mal. Assim, eu cheguei a ficar doente por causa de tudo isso, porque você vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, chega uma hora que isso estoura. Eu fiquei um bocado mal por causa disso, e depois eu fui me recuperando. Mas são histórias muito cruéis, né? Como você mesmo, o texto que você leu no início dessa entrevista, eu julgo que é um dos crimes mais cruéis que a ditadura pode ter praticado contra um ser humano, né? Porque você perde
totalmente sua identidade, você não é mais nada, né? Eu também fiquei muito impactada quando eu entrevistei a Rosângela, porque eu fiquei imaginando ela já com uma idade, né, depois de 50 anos, descobrir que era filha, como disse um parente, não parente dela, de subversivos, né? E ela não sabe até hoje quem foram seus pais biológicos. Dessa pesquisa, acredito que você quer dizer, esses filhos e esses pais também tiveram, ou têm ainda, muita dificuldade de serem identificados filhos e pais correspondentes. No Brasil, o governo nunca tratou sobre isso, a Comissão da Anistia nunca tratou sobre isso, pelo que a gente sabe, né? Não há um trabalho da justiça propriamente dita para resolver esses casos, não é verdade? Não existe. Olha, a Comissão Nacional da Verdade não teve tempo de se debruçar sobre esse tema, e tampouco a Comissão de Anistia, né? Aqui, eu costumo dizer que a gente faz a contramão do que aconteceu na Argentina. Enquanto na Argentina existe uma organização civil estruturada com entidades como as abuelas e outras organizações na área jurídica que ajudam a procurar esses filhos, esses netos sequestrados, né? Lá eles estimam que foram mais ou menos 500 sequestros, né? 500 vítimas desse crime, e até hoje, recentemente, há 2 meses atrás, eles conseguiram de 133 vítimas já. Aqui no Brasil a gente está na contramão, porque lá são os pais e os avós que procuram os filhos e os netos, e aqui são os filhos que procuram seus pais, e sem apoio nenhum, sem nenhuma organização que dê uma estrutura psicológica a eles, porque além da estrutura jurídica, né, e de todas essas coisas, porque vai carecer de ser realizado um exame genético para fazer cruzamento de DNA, essas coisas todas, também é necessário que haja um apoio psicológico, porque essas pessoas, elas são vítimas de um crime que abalou-as profundamente, e elas necessitam desse apoio psicológico para continuar tocando a vida delas, né? Então, a gente ainda não existe isso. Inclusive, existe um banco de DNA com uma quantidade muito pequena de amostras que possam chegar a uma conclusão ou a um cruzamento de várias vítimas, de parentes dessas vítimas da ditadura em geral, e cruzar com essas vítimas dos sequestros também, para ver se existe alguma compatibilidade de genes entre eles. Isso é quase uma negação, né? Quer dizer, a gente vai ficar na negação, né? O governo brasileiro tapar o sol com a peneira, literalmente, né? Mas é muito chocante. Mas sabe o que é, Cecília? A partir do momento que o Estado brasileiro admitir fazer um teste oficial de DNA com essas pessoas, ou dar prosseguimento a alguma ação judicial que já esteja em andamento envolvendo essas vítimas, você vai admitir a existência desse crime praticado pelos militares durante a ditadura aqui no Brasil. E isso que não se quer que seja admitido. Então, a gente tem que primeiro romper essa barreira. A gente conseguiu romper uma barreira, que é comprovar a existência desse crime aqui no Brasil. Agora a gente tem que romper essa barreira para que o Estado brasileiro assuma que foi praticado terrorismo de Estado e houve esse tipo de crime aqui no Brasil, para depois a gente chegar... São várias etapas que precisam ser cumpridas, né? Infelizmente, né, como você disse, Eduardo, na Argentina, no Chile, né, foi diferente, né? No Brasil, essa anistia ampla e geral, ela desresponsabilizou todo mundo, né? Tanto os que foram agredidos quanto os agressores. E isso até existem opiniões que colocam que
fez com que ressurgisse o esgoto, o submundo, representado inclusive pelo Bolsonaro e por outras figuras tantas que apareceram aí nesse momento. E você falou uma coisa muito interessante, né? E eu tinha dito, nós somos seres humanos, enquanto pesquisadoras, a gente procura sair, né? E olhar de cima e tentar fazer uma coisa assim, que não existe, né, neutralidade, mas uma coisa, quanto mais neutra, ou mais fora daquilo possível. Mas nesse caso não dava. E você falou até que chegou a ficar doente, impactado, eu imagino, por isso eu já comecei falando aquilo na minha primeira pergunta. Eu queria que você tentasse, se é possível, eu não tenho condições de dizer que se há algum ou alguns elementos que você observou, alguns casos que você observou que mais te impactaram nessa pesquisa, que deixou mais assim, tudo é terrível, né? Tudo é uma coisa assim horrenda, a gente consegue imaginar, mas não consegue acreditar que isso existiu, a não ser através de observar depois os fatos reais. Pois é. Mas você consegue relatar um fato? Vamos pegar o caso da Rosângela, por exemplo. A Rosângela, ela foi adotada, eu prefiro dizer, foi apropriada por uma família de militares. O pai dela, o apropriador, era um soldado raso do exército. Mas o pai do pai, o avô, era um sargento. O irmão desse sargento era um general, que foi até diretor-geral do Hospital de Base Militar de Belém do Pará em 63 e 64. Uma outra pessoa, o avô do pai dela, era um capitão do Exército, que trabalhou no Ministério da Justiça e depois trabalhou no cartório do Rio de Janeiro, no cartório onde foi forjada a certidão de nascimento dela, na década de 60. Toda a história dela é uma história muito cheia de agressão, cheia de pactos de silêncio de toda a família em não se falar nada, né? E aí cria-se um outro obstáculo para que seja desvendada no total essa história dela, né? Então fica bastante complicado, você vai até um certo ponto, depois não consegue avançar mais, mas uma coisa que me chama muito a atenção, que me impactou bastante, e não vou falar que me impactou por causa da agressividade ou por causa de ser tão cruel, mas pela informação em si, que é o pai dela, o Odir de Paiva Paraná. Ele era um soldado do exército, mas no Rio de Janeiro, onde eles moravam, ele era um ajudante de ordens de Ernesto Geisel. Isso me chamou muito a atenção, isso impactou bastante. O Odir levava a Rosângela para a chácara do Geisel em Teresópolis, sabe? Eles tiveram contato. Isso me chama muita atenção. O Odir também, ao mesmo tempo que ele funcionava, era um ajudante de ordens do Geisel, lá ele tinha empregos públicos federais. Ele trabalhou, por exemplo, na Petrobras, ele trabalhou no Ministério do Planejamento, ele trabalhou no Ministério de Minas e Energia, que são todas órgãos federais que eram dominados, que recebiam muita influência de Geisel e de toda a cadeia de comando ligada ao Geisel. Então, acho isso uma informação bastante importante que mostra o impacto dessa descoberta toda. Não é uma descoberta da crueldade do crime, mas da cadeia de comando desse crime. Você tem algum dos casos relatados, porque você tem vários casos no Araguaia, né? Eu fiquei meio chocada dessa coisa de sequestrar o filho errado. É uma coisa completamente fora sabe, se parece, se não fosse tão trágico, seria
uma comédia, porque você sequestrar o filho Cômico. errado. Quer dizer, como é que você aí devolve, olha, não era vocês não, era outro filho para sequestrar, quer dizer, é de um absurdo tão grande, porque se você chegou a esses casos, é claro que a polícia ou o governo, de alguma forma, também chegou, né? Porque você chegou a esses casos. Obviamente, devem ter muito mais, né? Quer dizer, a gente espera que as pessoas que desconfiem, pelo menos, entrem em contato. Eduardo? Oi, voltou agora. Vocês sumiram e voltou. Deixa eu contar um pouco dessa história do Araguaia. Acho que se eu falar aqui, dá para vocês engatarem direto aí depois. No Araguaia, por exemplo, vou começar contando o sequestro da filha de um guerrilheiro, Antônio Teodoro de Castro. Ele usava o codinome Raul. Ele se relacionou com uma mulher no Araguaia, não se sabe se uma outra guerrilheira ou se uma mulher local, e desse relacionamento nasceu uma criança. Essa criança, logo primeiro mês, segundo mês de nascido, foi levado por 2 agentes da repressão da região do Araguaia para Belém do Pará. Em Belém do Pará, ela foi levada para um orfanato que pertencia a um tenente da aeronáutica. E lá ela foi adotada por um casal que fazia a administração desse orfanato lá. Ela ama de paixão essa família, e depois de muito tempo ela descobriu que ela sabia que ela era adotada, mas aí ela descobriu a família do Antônio Teodoro e fizeram exames de DNA e deu uma compatibilidade de 99%, e existe uma ação na justiça que está correndo parada lá em Brasília, isso daí. Com relação ao sequestro por engano, como você acabou de dizer, Cecília, seria cômico se não fosse trágico, né? Porque os militares lá, eles estavam procurando os filhos dos guerrilheiros e também os filhos dos camponeses que cooperaram com os guerrilheiros. Então eles tinham que eles encaravam aquilo como uma guerra, e era uma guerra de arrasar totalmente o inimigo. O inimigo, no caso, eram os guerrilheiros do Partido Comunista do Brasil e as pessoas que cooperaram com eles. Então, tinha que matar todo mundo, né? Aliás, essa coisa de matar, deixa eu abrir um parênteses aqui, foi comprovada na Argentina, com documentos, inclusive, porque foi encontrado no Ministério do Interior, lá na Argentina, um manual de como atuar quando eram feitos sequestros das crianças, né? Que eles achavam que crianças com até os seus 6 anos de idade poderiam ser adotadas por famílias de militares católicas ou famílias por eles designadas, né? Acima dos 6 anos de idade, eles entendiam que essas crianças estariam, entre aspas, né, contaminadas com a ideologia dos pais, então não adiantava mais ir para uma família de bem, para uma família católica, então eles recomendavam que fossem mortas essas crianças. Essa mesma ordem aconteceu lá no Araguaia, só que os grupos militares que realizaram esses sequestros lá, eles não tiveram coragem de levar a cabo essa ordem. E essa ordem, lá na Araguaia, foi escutada, inclusive, por uma das irmãs do Antônio Teodoro de Castro, quando ela estava em busca dos restos mortais do Antônio Teodoro de Castro. Então, ela estava numa balsa lá, ela ouviu de um dos homens que ajudaram os militares lá na caça aos guerrilheiros, né? Essa história de matar. Então, agora voltando à história do sequestro por engano. Os militares estavam procurando o filho do Oswaldão,
Oswaldo Orlando da Costa, que era um dos líderes da guerrilha. O Oswaldão era um homem preto de 2 metros de altura e teve um relacionamento com uma mulher chamada Maria, que tinha os olhos claros, era uma mulher branca e grande também. Então, os militares sabiam que eles tinham que pegar um menino, que seria um menino moreno, que devia ter entre seus 4, 6, 8 anos de idade, que tinha uma mãe de nome Maria, com os olhos claros e branca. Então, eles acharam uma mulher com essa descrição e foram lá e pegaram. Só que pegaram a Maria errada, né? Pegaram o menino errado. E essa pessoa que foi sequestrada, por engano, chama-se Juraci. Eu encontrei o Juraci lá no Araguaia, eu tenho entrevista com ele, a história dele toda está no livro. E ele foi levado para Fortaleza por um tenente do exército, chamado Antônio Exílio. Esse Antônio Exílio levou o Juraci lá para Fortaleza, para a casa dele, e prometeu mundos e fundos para essa criança lá. Só que antes de ele ser levado para Fortaleza, o Juraci quase foi morto pelo próprio grupo de combate que fez o sequestro dele, porque eles estavam no meio do mato e houve um chafurdo. Chafurdo é uma troca de tiros entre militares e os guerrilheiros. E nessa troca de tiros foi morto um dos militares. E esse militar que foi morto era tio do rapaz, do outro soldado que ficou tomando conta do Juraci nesse acampamento. Então, quando ele soube que teve essa troca de tiros e o tio dele havia sido morto, ele tentou queimar o Juraci numa fogueira de coco babaçu. E como era um menino franzino, ele tentava se segurar no corpo desse militar e pôs a mão em cima das brasas, assim, tanto que ele tem 3 dedos da mão, agora não lembro se é a mão esquerda ou a mão direita, bastante atrofiados, porque queimou isso daí. Queimou quando ele tentava segurar. E aí chegou a turma do deixa disso e salvaram a vida do Juraci. Aí o Juraci foi levado para Fortaleza e ele ficou lá até seus 18 anos. Ele chegou a casar lá, teve 2 filhas e depois ele voltou para a região do Araguaia, acreditando que ele era filho do Oswaldão. E chegando lá, depois de ter quebrado a cara, né, ele percebeu que ele não era o filho do Oswaldão, ele encontrou a mãe biológica dele e ficou sabendo que um irmão dele também havia sido sequestrado pelos militares. Esse irmão dele, chamado Miraci, foi levado por um sargento para Natal do Norte. E procurei esse menino, não achei esse sargento do exército lá também. O Juraci, a mãe dele, quando a mãe dele era viva, eles foram para lá, procuraram, também não acharam. A mãe do Juraci acabou falecendo em 2013, se eu não me engano. E o Juraci está lá ainda na região do Araguaia. Esse é o caso do sequestro por engano. Eu estou sem respirar aqui, tá? Porque assim, realmente é muita informação, quer dizer, é muito chocante saber que se sabe tudo isso e que não se tem justiça, né? E que não se tem, que não, eu fico imaginando, né, essas crianças hoje adultos, né? Que muitos vão pensar, muita gente por aí que vai pensar o que será, o que aconteceu, né? Se eu sou um deles, né? Será que eu sou um deles, né? Muita gente pode parar para pensar isso. Eu acho que também isso é uma função de divulgação dessa história, dessas histórias, né? Para poder, acho que pode ter muita gente que possa pensar, olha, isso aconteceu no Brasil, opa! Então, mas, Cecília, depois do lançamento desse livro, em 2019, eu fui procurado por muitas pessoas que também dizem ter sido vítimas desse crime, né? Só que eu não tive oportunidade ainda de ir atrás da história dessas pessoas. Não são todas, foram mais ou menos 50 pessoas que me procuraram.
Não são 50 novos casos, isso dá para garantir, mas existem novos casos que precisam ser investigados. Isso é um tipo de apuração que você não faz somente em casa pelo computador, tem que ir atrás, conversar com pessoas, levantar documentos. É um caminho longo isso daí. É uma investigação de muito fôlego e de dinheiro também, porque são viagens que você tem que fazer, hospedagem, transporte, alimentação. Você vai num cartório, você vai pagar 100, 200, 300 reais para conseguir uma certidão, para ir cruzando informações, né? Então, é uma operação bastante delicada, bastante custosa, né? E é preciso ter tempo para fazer tudo isso, porque desde o lançamento do livro até aqui, agora, a gente teve uma pandemia aí que inviabilizou que circulasse pelo Brasil. Eu fiquei doente exatamente por causa de tudo isso que a gente conversou também, que me tirou um pouco de fora do ar aí por causa de toda essa coisa, e isso precisaria ser retomado com a ajuda de outras pessoas. E vamos combinar também, né, Eduardo? Do Brasil inteiro. Vamos combinar também, né, Eduardo, que em 2019 você lança o livro, a gente passou agora, 2020, agora até esse ano, com um governo que não tinha menor interesse de discutir qualquer crime da ditadura militar, né? E além de não ter esse interesse, é um governo que influenciou negativamente em muitas instituições, onde amedrontou pessoas de falarem, né? Você criou uma barreira de censura mesmo, e barreira de medo em muitas pessoas que poderiam ter falado antes e acabaram não falando, né? E isso também gera, isso é uma grande preocupação minha, gera uma corrida contra o tempo, porque essas pessoas, a vida tem prazo de validade, né? Então, não são pessoas que vão durar por muito tempo. Então, a gente tem a fonte primária viva ainda. Não estou falando só das vítimas, mas estou falando dos próprios sequestradores e dos pais biológicos dessas pessoas. O general Eduardo Vilas Boas, por exemplo, ele fez um comentário sobre o livro, falando que é totalmente descabido isso, que nunca tinha ouvido falar sequestro de mais de 100 crianças. Em nenhum momento o livro fala de sequestro de 100 crianças, né? Olha, ele tem os números. Pois é, o Vilas Boas acha que este não é o momento de fazer uma investigação histórica sobre isso. Ele acha que isso pode ser feito nas próximas gerações. Aí é muito tranquilo para esses perpetradores, para esses criminosos ditadores, né? Porque a partir do momento que você pula da fonte primária e vai para uma fonte secundária e terciária, já é um outro tipo de história, a história do que eu ouvi falar, do que eu vi, mas não presenciei, ou me contaram, né? É bem diferente de você ouvir a própria vítima falando. Rodrigo? Eduardo, o movimento de Geração 68, ele tem algumas características, né? Primeiro, sempre na luta. Essas pessoas aí que estão vivas ainda, elas continuam na luta. Nunca saíram da luta, né? Mas também nós utilizamos o nosso canal do YouTube para ter momentos, são momentos que nós até usamos um jargão, né? Lembrar para que nunca mais aconteça. Então, acho que é muito importante a gente levantar isso, recolocar isso na ordem do dia, e você pode ter certeza, o Movimento de Geração 68, a partir do momento que ele surgiu, ele criou uma cadeia de pessoas, e muitas dessas pessoas tinham se visto pela última vez no DOPS, no DOI-CODE, na prisão, e que depois puderam se encontrar e reavivar essas histórias, e isso é um objetivo nosso também, de trazer essas histórias para que nunca mais ocorra. Então, você pode ter certeza que do que você precisar, de pessoas que estavam lá, que foram presas, que estavam naquele período, que foram torturadas, a gente pode estar indo atrás, você pode estar tendo acesso, conversando, tem muita gente daquele período. E antes da Cecília se despedir e você fazer suas considerações finais, eu queria fazer a última pergunta, nós estouramos o tempo, mas é importante esse assunto, que, diante disso, nós colocando esse objetivo, que é um dos objetivos da gente lembrar para que nunca mais aconteça, você, como autor do livro, qual que é a maior lição que você tem? Se você pudesse dizer, porque nós vamos fazer muita propaganda para que as pessoas tenham acesso ao seu livro e adquirem o seu livro, né?
Se você pudesse dizer assim, para mim, qual é a fundamental importância desse livro para a justiça de transição, para a rememorização, para que isso nunca mais ocorra, o que você diria para nós, Eduardo? Olha, eu acho que, como eu falei anteriormente aqui mesmo, o livro ele furou uma bolha, né? Ele mostrou a existência de um crime que nunca se falou aqui no Brasil. E, e, o, e o próprio livro, as histórias que ele conta, mostra que o brasileiro pouco conhece sobre a história da ditadura aqui no Brasil. O que a gente conhece é uma história que foi contada na maior parte das vezes, na maioria dos livros, e ou na imprensa, ou em filmes, em peças de teatro, seja lá o que for, na mídia em geral, ela tem como base fontes militares. Se a gente pegar o importantíssimo trabalho do Hélio Gaspari, com aquela coleção de 5 livros, a gente tem uma versão militar apenas daquilo lá. A gente precisava que outras pessoas, com outro olhar, também tivessem acesso àquela documentação, porque eu leio aquilo lá e enxergo de um jeito. Você lê, você enxerga de outro jeito. Ele lê e enxerga de outro jeito. Então, não são versões, mas são entendimentos e leituras do material que se tem na mão, né? Então, a gente precisa fazer uma ação colaborativa de pesquisadores, de jornalistas, historiadores, antropólogos, sociólogos, e ir atrás dessas informações que a gente tem e ir descobrindo novos fatos. Por exemplo, a minha ida para a região do Araguaia me possibilitou um contato com pesquisadores da Universidade Federal do Norte de Tocantins. E a gente, isso já se transformou, inclusive, num artigo científico veiculado em revista científica e na imprensa em geral, mostrando como que os militares roubaram terra dos camponeses no Araguaia. Então, a gente conseguiu mostrar num levantamento, em entrevistas com 100 famílias de camponeses, mostrando que a terra tomada dessas 100 famílias, por exemplo, é 6 vezes o tamanho do município de maior IDH do Brasil, que é São Caetano do Sul. Sabe? É uma coisa muito grande, e isso não se fala. Então, a gente tem muitas histórias a serem contadas. Vamos falar de novo da guerrilha do Araguaia. Imagina uma cidade como Xambioá, lá na época da guerrilha do Araguaia, com 5.000 habitantes. Foi um contingente militar para lá de 5.000 homens. Imagina o que é uma cidade pacata, interiorana, inóspita, no meio da floresta amazônica, com 5.000 habitantes. Chegam 5.000 homens armados lá. E isso gera uma convivência de moradores, camponeses, camponesas, com militares. E desses relacionamentos surgem filhos. Alguém já ouviu falar de filho de camponesa com militar durante a guerrilha? Não, mas existe. Então é preciso contar essas histórias. Tem muitas histórias ainda que precisam ser contadas. Então, a minha sugestão é essa, sabe, que haja uma colaboração de pesquisadores para a gente correr contra o tempo, levantar o máximo de histórias e contar essas histórias que estão invisibilizadas, ocultadas, embaçadas na história da ditadura do Brasil. Não, com certeza a gente tem que contar muitas histórias ainda sobre a ditadura militar, que é uma história muito recente, aí, do ponto de vista histórico mesmo, é uma história muito recente, estamos todos aqui testemunhas, né? Ou testemunhando essas atrocidades que aconteceram, e, como diz o Rodrigo, Geração 68, estamos todos juntos em busca de justiça para essas vítimas, né, da ditadura militar. Eu te agradeço muitíssimo, Eduardo. É uma história comovente, uma história dura,
mas importante. Obrigada por você compartilhá-la com a gente. E a gente vai conversando mais e mais e mais, cada vez que aparecer novos casos, ok? Tá ok. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos e a todas. Obrigado, Eduardo, e com certeza você tem uma contribuição imensa na história do nosso país para que haja justiça de transição desse período tão tenebroso, tão sangrento, que infelizmente ocorreu, mas que a gente faz essa movimentação toda para que nunca mais ocorra. Pedir novamente para o pessoal que acompanhou até aqui, que compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso a essas atrocidades e também tenham acesso ao livro que nós vamos estar divulgando aqui na descrição desse vídeo, onde você pode adquirir, e também uma mini bio aí do livro. Um abraço e até o próximo Papo 68.